Senhor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Amém? Por favor, levante assim a sua mão direita, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra atinja, Senhor, as nossas vidas e também de todos os ouvintes, ó Pai. Que todas as pessoas sejam tocadas e direcionadas por Ti, e que o Senhor prepare para nós, ó Pai, uma nova direção, e que possamos, Senhor, ser ouvintes praticantes e não ouvintes esquecidos da Tua palavra. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é o indignado. Aqui, meus irmãos, como introdução, eu quero mostrar para vocês, em Lucas 4:27, que o Senhor Jesus citou Naamã. Jesus disse assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Veja que aqui Jesus, ele já entregou o final da história. Ele diz que Naamã foi purificado da sua lepra. E o texto inicial que nós lemos é o comportamento de Naamã. Nós precisamos avaliar, irmãos, que na nossa vida, quando a gente era criança, com certeza nós fizemos birra. Com certeza, faz parte da nossa natureza. Quando você era jovem, adolescente, ou talvez até um junior, você também já fez birra. E agora que você é adulto, provavelmente você também faça uma birrinha aqui ou uma birrinha ali. Por quê? As pessoas, irmãos, se indignam muito fácil. Elas ficam indignadas e é normal da vida. Eu estou indignado com o jeito que ele falou. Eu estou indignado com aquilo. Isso é normal. Que bom que você está indignado. É porque você está vivo. Então isso, meus irmãos, faz parte do nosso ser, da nossa vida. A indignação, ou a pessoa dizer: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, faz parte da nossa natureza humana. Agora preste atenção. Naamã, ele fez um grande esforço para estar em Israel, para poder receber a bênção. Qual era a bênção que Naamã estava buscando? A cura da lepra. Naquela época a lepra não tinha cura, não havia nenhum medicamento que pudesse curar a lepra. Hoje existe medicamento, existe tratamento, mas naquela época não existia. E Naamã, ele fez todo o sacrifício da viagem, porque ele estava enfermo, então com certeza a viagem foi complicada. Naamã, ele foi até o rei de Israel, que o dispensou, mas na verdade ele também entendia que, como ele era um líder militar, ele precisava passar primeiro por aquela formalidade de se apresentar ao rei de Israel. Então o profeta Eliseu mandou um recado para o rei de Israel: mande que ele venha até mim. E quando ele recebeu esse recado, venha até mim, ele começou a imaginar como
como vocês ouviram na leitura, Naamã, ele tinha uma imaginação fértil, como todo ser humano. Todo ser humano tem uma imaginação, e aí você começa a pensar, como será que vai ser? O que será que vai acontecer? E aí você cria uma expectativa. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão, com Deus, você não deve criar expectativa, você deve dizer, Pai, seja feita a tua vontade e me surpreenda. Você pode criar expectativa em relação à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, mas em relação a Deus, não crie expectativa, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Entende? Porque se você não tem a visão da obediência, não adianta nem pedir nada para Deus. Se você não tem a visão da paciência, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, então também não adianta nem pedir. Porque se você está pedindo, é porque você sabe que Ele pode te dar, que Ele é o Todo-Poderoso. Então se você já tem esse gesto de pedir, já significa implicitamente nele, que você é uma pessoa humilde, que você é uma pessoa tranquila, que você é uma pessoa que sabe esperar, que você é uma pessoa que sabe ouvir não. Mas se nós nos comportarmos com mimo, eu vejo, por exemplo, em algumas atividades, que as pessoas gostam de dar mimos para as outras pessoas, que ela alegria, e o dia que não dá, a pessoa sai indignada. Só fui naquela igreja e não me deu nada. Qual é a obrigação de a pessoa receber alguma coisa? É porque um dia deu, aí tem que dar o resto da vida, entende? Porque na verdade, irmãos, as pessoas criam expectativa. No meio, por exemplo, de pregadores, muitas pessoas que vão pregar nas igrejas, eles assim, normalmente as igrejas, elas dão uma oferta para o pregador. E na maioria das vezes, 99%, não existe um valor determinado que aquela pessoa vai receber. Às vezes é um valor para a pessoa pagar o transporte, ou o Uber, ou se ela tem um carro a gasolina, ou até mesmo o ônibus. Porém, o que acontece? Existem igrejas que oferecem uma quantia maior, outras que oferecem uma menor. Então, no meio dos pregadores, a gente escuta muita pessoa falar, por exemplo, se o pregador vai numa determinada igreja e recebe um valor X de contribuição, de ajuda para ele, aí ele cria uma expectativa pelo tamanho da igreja. Por exemplo, ele começa a pensar assim, não, se a igreja é maior, então a contribuição vai ser maior. Se a igreja é menor, a contribuição vai ser menor. Então é expectativa. Estou falando do meio pastoral. No seu meio, onde você trabalha, onde você vive, você também cria expectativas. Isso é natural, como eu falei no início. Porém, irmãos, nós temos que compreender que essas expectativas que nós criamos, essas ideias que nós temos, elas precisam ser submetidas ao senhorio do Todo-Poderoso. Elas precisam ser colocadas diante de Deus, e eu preciso reconhecer que Ele é o Senhor, e que Ele vai fazer somente a sua vontade, e que eu devo me submeter à vontade de Deus para o meu próprio bem-estar, porque Deus, Ele sabe o que é o melhor para mim, Ele sabe o que vai ser melhor para a minha vida. Esta decisão, ela tem que ser minha, ela tem que ser sua, ela não pode ser das pessoas ao nosso redor. E aqui, a revelação de Deus, ela é espetacular. Naamã, ele se indignou, e com certeza ele contou a sua indignação. As pessoas que estavam com ele ouviram a fala dele se propagou. Deus não escondeu que Naamã se indignou, mas Jesus falou que ele foi curado. Então o que eu quero te dizer? Não deixe as indignações que você tem naturalmente com a vida te tirarem a bênção de Deus. Mesmo que você não queira, mesmo que você ache que tem que ser feito diferente, você pode dizer, Senhor, eu me submeto à tua vontade, mesmo indignado, eu aceito. Mas para você que se indigna como eu, natural, ser um ser humano normal,
Não existe um ser humano que não se indigne, porque é da nossa natureza humana, faz parte da nossa vida. Mesmo você que porventura pode achar assim, não, pastor, eu sou tranquilo, eu não me indigno com nada, se indigna sim. Então ninguém aqui vai escapar da indignação. Agora, a missão de Naamã é, você está indignado, você não concorda, eu não concordo, o planeta Terra não concorda, mas o que é que vai acontecer? Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, mesmo que a gente naquele momento não queira fazer o que está sendo pedido. E veja bem, Naamã se sentiu humilhado por um fator pequeno, ele se indignou por uma coisa pequena. Na cabeça de Naamã, olha o desenho, o profeta vem, põe a mão e eu sou curado. Olha só, porque o profeta me chamou. Então, meus irmãos, o que acontece hoje na rede do marketing, por exemplo? O marketing, ele revolucionou a história aí do comércio, dos negócios, porque o marketing, ele tem uma visão que você tem que fidelizar o cliente. A ideia do marketing é a fidelização do cliente. Aí você tem vários tipos de marketing dentro da empresa que você trabalha, ou do ramo que você trabalha. Alguns se aplicam ao seu ramo, outros se aplicam a outros e tal. O que acontece? Por exemplo, no ramo hospitalar, eu nunca pensei que eu fosse ver marketing no ramo hospitalar. Mas no ramo hospitalar tem marketing. Aí, eu passei por essa cirurgia, com 15 dias, ligou do hospital para saber como eu estava. Com 30 dias, ligou e disse que vai ligar de novo para saber. Agora eu fiquei imaginando o seguinte, e se o paciente morrer? Você já pensou? Você entende o raciocínio? Mas é uma regra do marketing, quer dizer, você recebe bem a pessoa, trata bem a pessoa, tal, acompanha a pessoa, acompanha antes, durante o processo e depois. Isso é marketing, tá? Aí é só você pesquisar, você vai ver, tem vasta literatura sobre o assunto. Agora preste atenção, com Deus não tem marketing. Com Deus não tem antes, durante e nem depois, porque Ele é o Senhor e só faz aquilo que lhe apraz. Nós não podemos esperar tratamento de marketing com Deus. Nós não somos clientes, igreja. Esse universo que nós vivemos não é o universo de Deus, é o universo do homem. Agora, Naamã, ele já era do marketing. Ele já imaginava como que o cliente deveria ser tratado. Então, irmãos, tem muitas pessoas imaginando, eu preciso ser tratado assim, eu não mereço ser tratado daquele jeito, eu tenho que ser tratado de tal jeito. Irmão, não é o jeito que eu quero ser tratado, é o jeito que Deus quer me tratar. Se Ele foi grosso comigo, é porque eu tenho que melhorar. Se Ele foi gentil comigo, é porque eu também tenho que melhorar. Então tudo que acontece comigo como servo de Deus, eu não estou olhando, irmãos, pela maneira como eu devo ser tratado. Eu estou olhando pela maneira dEle, como Ele está tratando. Então o olhar de Deus, o olhar do servo de Deus é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Entendeu? Então você não faz parte de um grupo que está cuidando de você desde o início até o final, que cuida do preparatório, que cuida do momento e que cuida do depois. Nós não trabalhamos com marketing, nós trabalhamos com o Todo-Poderoso e nós nos submetemos à vontade de Deus. Então a expectativa de Naamã foi totalmente frustrada, porque ele não estava ali para ter a sua expectativa satisfeita, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Ou eu faço do jeito de Deus, ou eu fico sem. Era assim que os antigos falavam. Nossa, quanta grosseria. Ai, que absurdo. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas, ao longo da vida, elas criam no seu raciocínio o jeito que elas acham que as coisas têm que ser feitas. Eu sou assim também.
Eu não estou falando aqui como se eu fosse diferente de você, não. Eu também crio expectativa. Eu também quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. E eu faço de tudo para as coisas serem feitas do meu jeito, até não conseguir mais. Eu falei, não tem mais jeito. Eu sou como Naamã. Porque aí, irmãos, depois da indignação, sempre tem alguém para nos aconselhar. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Dentro deste conselho que Deus nos dá, Ele usa pessoas para nos aconselhar, porque a indignação, como eu falei, é de todos nós, é do ser humano. E aí, então chegaram-se a ele, no versículo 13, os seus servos, os empregados, os trabalhadores dele, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Naamã, menos. Passou? É igual a gente, irmão, que torce para time de futebol. Quando o jogador erra, você fica indignado. Por que ele errou? Ele estava sozinho, era só colocar a bola para dentro para fazer o gol, e ele errou. Aquela indignação daquele momento foi de Naamã. Passou. Passou, irmão? Passou a indignação? Ou ainda está indignado? Irmã, passou a indignação? Ou ainda está indignada? Eu creio que se você tivesse indignado ainda, nem aqui você estava. Porque Naamã, ele se indignou, mas ele não voltou sem a bênção. Você entende? Você pode até se indignar, você pode até ficar revoltado, chateado, eu posso e tal. Mas é a bênção de Deus. Escute o conselho dos servos de Naamã. Os servos de Naamã falaram algo que tocou nele. Mas olha só, são só 7 mergulhos, é fácil, rapaz. Você vai lá, mergulha e recebe. A Bíblia diz que foi o que aconteceu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Olha que lição maravilhosa. Eu posso até me indignar, mas eu não saio daqui sem a bênção de Deus. Eu posso até não concordar, mas eu só saio daqui com a bênção de Deus. Eu posso até achar que deveria ser diferente, que o trabalho deveria ser de outro jeito, que a forma da liturgia deveria ser de outro jeito, que eu deveria ser mais bem tratado. Mas aí, meus irmãos, no final de tudo, Eliseu apareceu. Ou seja, deu certo o tratamento? Está vivo, Naamã? Está curado? Então é isso, no final você vai se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que nós, assim como Ele é, nós o veremos. Ele vai olhar nos seus olhos e falar: e aí, deu certo o tratamento? Conseguiu vencer a indignação? Venceu as dificuldades? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esta é a palavra que Jesus vai nos dar. Então no final Eliseu apareceu, falou com Naamã, deu tudo certo, Naamã? E aí ficou brabão, nervosão, mas mergulhou, não mergulhou? Então, está curado, vai. E aí aqui aconteceu a transformação na vida de Naamã. Muitas pessoas, irmãos, abandonam antes de receber o milagre, porque elas não concordam com alguma coisa, e elas saem, e elas vão embora, e aí deixa o milagre para trás. Naamã tinha essa expectativa, ele poderia, com a indignação dele, ter tomado uma decisão errada, mas ele transformou, pelo conselho dos seus servos, a indignação dele na atitude certa. Eu acho que isso não deveria ser desse jeito não, mas já que é desse jeito, eu vou me resignar à vontade de Deus. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade de ser segundo a tua vontade, mesmo contra a minha, não tem problema, a minha está segundo, a tua está em primeiro. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,